Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Thiago Zanola, sou professor de legislações aqui do Estratégia Concursos. E hoje eu estou aqui para a gente iniciar o nosso curso sobre o Estatuto dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. É a Lei 16.024 de 2028. Essa lei é aquela que vai regulamentar, então regular, né, o seu acerto, a sua vida com o tribunal, para você entender. Quando a gente trabalha na iniciativa privada, nós somos empregados aí de uma empresa, o que regula a nossa relação com o empregador é a consolidação das leis do trabalho, a CLT. Quando nós estudamos aí, passamos no concurso e vamos para o serviço público, se nós ocupamos um cargo público, atenção, um cargo público, a CLT não é mais aplicada. Por quê? O que vai reger o cargo público é um estatuto. Ela vai fazer o mesmo papel da CLT, que é regular a relação jurídica entre servidor e administração pública, que é a mesma coisa que empregado e empregador. Tá? Algumas vezes a CLT pode ser aplicada ao serviço público, sim. São aqueles casos de empregos públicos, quando a pessoa ela passa no concurso e vai ser empregado, funcionário lá de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista. Algumas autarquias, inclusive, ainda insistem nisso, mas não pode mais, mas não vem ao caso. Tá? Então, a parte da CLT ela pode ser aplicada ao serviço público naturalmente. Mas no nosso caso, nós temos um estatuto. O estatuto é um regime jurídico. Então, vai reger a nossa relação com a administração pública, que no nosso caso, aí é o TJ Paraná. Tá? Então, Estatuto dos Servidores do Paraná. Vamos estudar aquele capítulo inicial. Tá? Aquele capítulo inicial que tem um monte de informação. Já aproveito para deixar aqui, ó, as minhas redes sociais, Prof. Thiago Zanola, lá no Instagram, o mesmo endereço no Facebook, e nós temos o nosso e-mail aqui também, no qual você pode tirar suas dúvidas se quiser falar alguma coisa. Lembrando, né, sempre use prioritariamente o fórum de dúvidas. Né? Você tem o fórum de dúvidas, você manda lá. Quem atua no fórum de dúvidas somos eu e o professor Felipe, então nós sempre respondemos lá, tem bastante pergunta, então às vezes leva aí até uns 2, 3 dias, mas geralmente aí 48 horas para que a gente possa responder, algumas coisas até 24 horas bem rápido, tá bom? Então como é que a gente vai fazer para estudar a parte de estatuto? A gente tem assim que falar uma coisa bem sincera. Primeiro, é que um estatuto ela entra dentro da parte de legislação específica. Então, quando o cara que vai fazer a prova vai bolar as questões na cabeça dele, o que é que ele faz? Vai pegar a lei, o texto de lei, e vai fazer o seguinte, vai colar no seu Word e ele vai editar, vai tirar algumas informações das letras de lei, da própria letra de lei. Então, que ele vai fazer o quê? Vai transformar as questões e vai torná-las certas ou vai torná-las erradas, dependendo aí de como ele quiser montar a questão. Ele pode parafrasear, pode fazer algumas outras coisas aí, mas a regra é que ele copie o texto de lei e cole. Por conta disso, é muito importante que nós, né, estejamos atentos à letra de lei. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar aqui todo o slide, quase todo o slide, você vai ver que vai ter o artigo de lei. Esse artigo de lei ele vai estar colorido. Por quê? Para justamente chamar a sua atenção para o que é mais importante naquele artigo e o que é que o examinador e os examinadores geralmente trocam, quais as palavras trocam. Tá? Mas isso, né, quando a gente fala, principalmente em estatuto, não é suficiente somente nos ater à letra de lei. Até porque a parte do estatuto existe muita jurisprudência, muita discussão doutrinária. Então, quando for necessário, e principalmente aqui nessa parte inicial da matéria, nós vamos trabalhar alguns conceitos doutrinários. Qual que é a ideia? O estatuto é muito grande, você tem mais um monte de conteúdo para estudar. Então a ideia é que você aprenda e consiga memorizar esse conteúdo de forma que seja fácil e não seja desgastante você ter que ficar decorando todo esse conteúdo. Decorar às vezes é bom, depende do conteúdo. Quando eu vou falar para você assim, ó, essa parte você decora, não precisa aprender, não precisa nem saber o que que é. Se cair na prova, vai fazer isso, isso, isso. Isso aqui você decora. Agora aqui, ó, que entenda como é que funciona o fluxo. Por que isso aí? A gente tem que estar à frente, nós temos que estar à frente do examinador. Então nós vamos estar um degrau acima, tá? Aqui no Estratégia a gente sempre trabalha com um degrau acima para que você não seja surpreendido na hora da prova. Eu sempre falo para meus alunos, tanto nos cursos online ou presenciais, que saber demais não faz falta,
mas saber de menos faz falta sim, tá? Então nós sempre vamos ver a letra de lei, não vamos ficar somente lendo, enfim, lê isso aqui, não. A gente vai explicar e ponderar, fazer os comentários pertinentes. Algumas outras vezes, como por exemplo, tem que pegar esse rol de deveres aqui, Eu não preciso ficar lendo ali para você, porque se cair na prova, ele vai cobrar somente o que está escrito ali. Prova que cobra, assim, questão que cobra dever, proibição, direito, garantia, simplesmente ele pega, ele fala assim, é um dever do servidor. Ele coloca um monte de proibição e no meio lá é um dever. Você tem que assinalar aquela. Então, nessas situações, basta você decorar o conteúdo, tá bom? Não tenha medo de decorar, não é vergonha. Na verdade, a ideia é fazer você acertar a questão de prova. Mas eu preciso aprender, quero ver como é que é. Beleza, eu já estou há 7 anos no tribunal e a gente vem entendendo cada dia um pouco mais, até porque ele vem alterando. Então, durante a sua vida funcional, você vai ter muito tempo de aprender. O objetivo meu e seu agora aqui, acredito que seja o mesmo, que é acertar as questões de prova. Tranquilo? E lembrando, qualquer dúvida que você tiver que persistir aí, manda lá uma perguntinha no fórum de dúvidas que a gente vai ter o prazer de responder para você. Então, a Lei 16.024. Por que existe essa lei aqui, se nós temos tantas outras leis no país que regem a relação jurídica entre o ocupante de cargo público e a administração? É porque quando você estuda direito constitucional, você vai se deparar com o artigo 39. Lá fala o seguinte, União, Estados, Distrito Federal e os municípios vão instituir, no âmbito aqui de sua competência, um regime jurídico único. E também os planos de carreira, que nesse caso aqui é outra lei que regulamenta, tá? Para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações. Olha que legal. Lembra o Decreto-Lei 200 lá, que falou administração direta. Então nós temos União, Estados, Distrito Federal e municípios. E a indireta, né? A indireta que ela vai se dividir lá em quê? Então nós temos autarquias, fundações. Nós temos o que mais aqui? Sociedade de economia mista e temos também empresa pública. Veja, olha que legal. A Constituição determina que para a administração direta e para as autarquias e fundações que fazem parte aqui da administração indireta, tem que ter um regime jurídico único. Porque sociedade de economia mista e empresa pública não precisa. Eu até falei para você agora, né? A ideia é a seguinte, olha, eu acabei de falar para você que a CLT, ela se aplica a alguns casos. E é justamente sociedade de economia mista e empresa pública que vai ser regida pela CLT. Então fique muito atento que as ideias elas vão casando. Sabe quando você assiste um seriado aí de suspense e tal, tem toda uma história, e ao longo dos episódios você vai fazendo a conexão, olha, lá no primeiro episódio aconteceu isso, no segundo aconteceu isso, que tem a ver com isso aqui agora. Então a ideia do nosso conteúdo é justamente isso. Nós não vamos trazer conteúdo inútil, a ideia é fazer na sua cabeça funcionar e raciocinar melhor que o cara que está fazendo a questão. Beleza? Então, a Constituição diz lá que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios vão instituir esse regime único. Mas, professor, o Poder Judiciário, ele é um poder independente, ele não faz parte aí do Estado, do Poder Executivo. Exatamente. Mas se você pegar lá um outro trechinho da Constituição Federal, eu não me recordo agora, vai dizer que cabe aos estados organizar os seus poderes judiciários. Então nós vamos ter o Código de Normas, vamos ter o Código de Organização, vai ter o regimento interno no âmbito do tribunal. Tá? Mas o que vai regulamentar é o Código de Organização Judiciária. O Código de Organização ele vai regulamentar os serviços. E os servidores, nós temos que regulamentar também nesse caso? Tem. E é atendendo essa disposição constitucional de fazer um regime único, um regime jurídico único. Tá? E fique muito atento, presta bastante atenção. No âmbito do Estado do Paraná, a lei que regulamenta os servidores públicos civis do Estado é a Lei 6174, não é a Lei 16.024. A nossa Lei 16.024 regulamenta a nossa atividade dentro do TJ Paraná, então ela é exclusiva, somente se aplica ao TJ Paraná. A Lei 6174 pode se aplicar subsidiariamente? Aplica-se, mas aí caso concreto ou nos casos aqui que o Estatuto determinar dessa forma, tá? Mas aí
Em regra, ele não fala, ele é muito completo esse nosso estatuto aqui. Então, fique muito atento. Nós temos o nosso estatuto por conta de uma disposição constitucional e o nosso estatuto, em regra, ele vai regulamentar somente os servidores do TJ. Alguns tribunais, talvez você estuda para outros tribunais, por exemplo, Pernambuco. Pernambuco e a Lei 6123 de 68, é o Estatuto dos Servidores Públicos de Pernambuco. Então, de todos os poderes ali, se não tiver um estatuto próprio regulado por essa lei. Aqui em Santa Catarina a mesma coisa, a Lei 6745 de 85, que vai regulamentar o Estatuto dos Servidores do TJ de Santa Catarina, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, naquele que for aplicável. Aqui no âmbito do TJ Paraná, Lei 16.024, somente para os servidores. Lei 6174 para os outros servidores do Estado. Perfeito? E aqui eu sempre deixo um recado antes de a gente começar o estudo da lei em si, tá? Esse recado é muito importante e você vai entender ele ao longo das aulas. Ele é o seguinte, ó, seja pragmático. Por quê? Algumas vezes você vai encarar uma questão de prova e vai falar o seguinte, puxa vida, isso aqui eu sei que não é mais aplicável, a Constituição revogou, a jurisprudência, enfim. Só que lá o cabeçalho da questão, lá o comando da questão diz, de acordo com a Lei 16.024, ou de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Paraná, tá? Nessas hipóteses em que ele pede para anotar de acordo, ou expressamente, ou conforme previsto, muita atenção, por favor, muita atenção. Marque conforme está exatamente no estatuto, não interessando se aquela resolução, aquela norma, aquele artigo, aquele inciso não tem mais validade jurídica atualmente. Quais são os principais casos? A questão do estágio probatório, mas o nosso já está tranquilo. As questões de aposentadoria, porque a aposentadoria hoje é matéria constitucional. Então, principalmente as questões de aposentadoria, algumas vezes não estão de acordo com a Constituição. Questão da previdência social, a questão das licenças. Então, por exemplo, a licença adotante pode dar alguma diferençazinha, tá? Então, toma muito cuidado. Agora, se a questão de prova falar assim para você, ó, atualmente é vigente isso. Cara, se atualmente, aí você tem que fazer aí, ó, ter um conhecimento extradisciplinar, tá? Na medida do possível, nós vamos falando isso para você. Olha, aqui a Constituição aplica isso, a jurisprudência aplica isso, mas aqui no Estatuto está assim, e na hora da prova você tem que marcar conforme está assim. Parece besteira, mas muito recentemente tivemos aí um edital, um concurso de um grande tribunal no país, e lá a questão perguntou de acordo com o que estava no Estatuto. E aquela disposição estava revogada por uma outra lei. Mas no Estatuto ainda estava vigente. Então, tinha que marcar conforme está lá. Então, por favor, ainda mais a depender da banca que está fazendo o seu concurso. Muito cuidado com isso aí, para que não tenha erros bobos aí. Preste muita atenção no que eu lhe falo aqui. Tá joia? Seguindo. Então, vamos lá. Lei 16.024. Para que serve? Olha só. O presente estatuto, então nós sabemos que é um estatuto, estabelece o regime jurídico dos funcionários do Poder Judiciário do Estado do Paraná. A aplicação dela, né, ela é exclusiva ao TJ Paraná, como eu lhe disse anteriormente. Então, anote isso aí. E uma outra questão que eu já quero chamar a sua atenção. Veja, ele usa o termo funcionários. Para fins de prova, a gente nem precisa fazer muita diferença, porque quando o Estatuto, apesar de ter sido publicado depois da Constituição Federal, tá, ele usa o termo funcionários ainda para se dirigir aos servidores. O termo correto é servidores, porque pós-Constituição Federal, o termo correto é aí servidores. Os estatutos que você tem aí, que foram publicados antes da Constituição, a maioria dele fala em funcionários. Mas se tu pegar aí o Estatuto do TJ, Paraná, né, o Estatuto dos Servidores, e fazer uma busca lá, por exemplo, buscar por 2017, por 2016, 2015, você vai encontrar algumas alterações e já o termo aplicado é servidor. É servidor. Então, seja pragmático. Na hora da prova, falou em servidor ou falou em funcionário, dá na mesma para fins da aplicação. Porque, veja, o artigo 1º do Estatuto, ele usa o termo aqui, funcionários, tá bom? E apenas a título aí de curiosidade, um estatuto é o quê? É um conjunto de regras de organização e funcionamento.
Algumas empresas têm estatuto também, tá? Porque justamente a ideia de um estatuto é regulamentar uma coletividade, ou uma empresa, um órgão, enfim. E o regime jurídico também é bastante importante você saber. Ele vai, olha só, regulamentar a relação entre servidores e aqui, ó, e a administração pública. No caso, a nossa administração pública é o próprio TJ Paraná. Então, nós vamos encontrar direitos, então, tem questão da remuneração, vencimento, vamos encontrar deveres, vamos encontrar vedações também. Além disso, vamos ter lá os prazos do servidor, temos aí o processo administrativo. Então, quando você estudar processo administrativo, tome muito cuidado, porque lá no Código de Organização e Divisão Judiciária também tem uma parte que fala do processo administrativo. Tá? Então, ao longo do tempo, aí nós vamos colocar um lado a lado e vamos estudar os dois juntos, tá? Porque fica bem bacana fazer isso aí. Então, como eu já disse, a abrangência da nossa lei é somente para os servidores aí do Poder Judiciário do Estado do Paraná. Fechou? A questão de servidor e funcionário, também já expliquei para você o que é isso. Só que olha só, o artigo 1º, no parágrafo único, e também o artigo 2º trazem para nós algumas definições. Então, na verdade, o artigo 1º fala, são considerados funcionários, enfim. Só que a definição de funcionário vem só no artigo 2º. Então, já quero avisar você que nós não seguimos a mesma sequência do estatuto. Tá? Então, a sequência que nós estudamos é uma sequência lógica para que fique clara, que você entenda. Tá? Alguns conceitos, olha só. Funcionário é a pessoa investida em cargo público. Existem muitas regras para que um cargo público, a pessoa ocupe, né, seja investida em um cargo público. Nós estudaremos ela em momento oportuno. Tá? Então, é a pessoa investida em cargo público com vencimentos ou remunerações que são percebidas pelos cofres públicos. Você pode encontrar cofres públicos, você pode encontrar algumas vezes aí falando, inclusive, olha só, né, de fazenda pública, pode encontrar algumas vezes ali chamada de erário, tá? Então, alguns desses itens aí é bastante importante que você saiba os sinônimos, tá? Saiba os sinônimos também para que você fique atento. Falou em erário público, tá falando no cofre público, não tem muito o que se discutir, né, meu amigo? Não tem muito o que se discutir, então bola para frente, tá? Nós vamos estudar os conceitos de vencimento e remuneração, fique tranquilo. A gente está estudando agora quem são os funcionários. Por sua vez, ali, o artigo 1º fala o seguinte, ó, são considerados funcionários. Então, quem é essa galera que ele considera aí como funcionário, dentro desse conceito aqui do artigo 2º, tá? Então ele fala o seguinte, ó, são considerados funcionários para fins deste estatuto, que fique muito claro, os ocupantes dos cargos da secretaria do tribunal e também do quadro de pessoal de 1º grau de jurisdição. Veja, para o nosso concurso, tá? Para o nosso concurso ainda aqui, existem dois quadros de servidores. Um no 1º grau de jurisdição, outro no 2º grau de jurisdição. Tá? Dependendo da instância aí que está sendo, o servidor está sendo lotado, tá? Ele vai ter um quadro de servidores próprios. Por que eu digo para você que para o seu concurso ainda é válido? Porque está a caminho dentro do tribunal a unificação das carreiras. Isso vai ser muito bom para a gente que está no 1º grau, porque nós temos uma diferença salarial que vai ser, né, igualada ao pessoal aí da secretaria do 2º grau do tribunal. Então, nós vamos ter aí um aumento salarial nos próximos anos. Então, você que está entrando agora, como eu já falei em outras oportunidades, o TJ anualmente repõe a inflação. Apesar de toda a dificuldade deste ano, nós tivemos a reposição da inflação. E nós vamos ter agora a equiparação com o 2º grau, né, com o quadro da secretaria do tribunal. Perfeito? Se você está com dúvida aqui, como é que funciona a questão do primeiro grau, 2º grau, peço para que você volte lá e dê uma olhada na nossa primeira aula sobre o Código de Organização e Divisão Judiciária, tá? Lá na aula demonstrativa você consegue visualizar isso aqui, nós explicamos de forma bastante didática. São os conceitos iniciais lá do Poder Judiciário, a gente vê lá no Código de Organização. A questão do Estatuto é mais para estudar justamente o regime jurídico.
Então, continuando aqui no parágrafo 1º, ele fala que o pessoal da Secretaria do Tribunal e do primeiro grau de jurisdição, e ele vai falar um monte de... Assim, ó, olha só, secretários do Conselho de Supervisão do Juizado, secretários das turmas recursais do Juizado, secretários dos juizados. Então é o seguinte, os juizados, eles foram instituídos, né, pela Lei 9.099. Então os tribunais tiveram que adaptar a sua estrutura para isso. E a maioria dos tribunais já estavam, né, instituídos quando foi lá, se não me engano, em 99, a Lei dos Juizados. Então teve que fazer uma emenda aí nos seus códigos de organização e também nos seus estatutos. Por que que o juizado é sempre tratado de forma peculiar? Porque ele constitui realmente um sistema especial dentro dos tribunais. E você vai encontrar isso em vários estatutos, em vários tribunais pelo país, essa designação específica para o pessoal dos juizados. Em regras gerais, pessoal do primeiro grau que é do juizado, aplica-se esse estatuto também. Então, falou em funcionários da Secretaria do Tribunal, aplica-se esse estatuto. Falou em funcionários do primeiro grau de jurisdição, aplica o estatuto. Falou em pessoal dos juizados, aplica o estatuto, tá? E ela vai se aplicar também a outras hipóteses, conforme a gente vai aprender ao longo do nosso curso. Seguindo, a gente viu o conceito de funcionário, tá? Então, nas disposições iniciais, você vai perceber o seguinte. Uma hora ele está falando assim, ó, aqui, ó, você vai fazer um bolo de fubá e tal. Quando você vira a página, ele está falando de construção de nave espacial. Né? Eu sempre faço essa brincadeira para que você entenda o seguinte, ele não tem uma sequência lógica. Então não é que o conteúdo está sendo bagunçado. Na verdade, bagunçado é a lei. A gente tenta consertar um pouquinho aí, né, trazendo algumas melhorias na sequência, mas algumas vezes, principalmente quando a gente fala disposições finais ou disposições iniciais da lei, nós temos um pouquinho disso aqui. Então a gente viu agora o que é o conceito de funcionário, que é a pessoa legalmente investida em cargo público, que recebe a sua remuneração, o seu vencimento pelos cofres públicos. E qual que é a denominação, aí, o conceito de cargo público? Para o nosso estatuto ele fala características definidas em lei e denominação própria. Ou seja, nós vamos ter isso aqui, ó. Tem a denominação própria e quais são as características? As atividades que eles vão fazer, tá? Então, as atividades, por exemplo, de um analista. Nós temos aí o planejamento, nós temos organização, coordenação, supervisão técnica e por aí vai. E do técnico judiciário, então nós temos aí também questão da execução de tarefas de suporte técnico, suporte judiciário e administrativo e apoio em geral também. Veja, as características definidas em lei, a denominação definida em lei. A remuneração também vai ser definida em lei, tá? Vai ser definida em lei. Então, toda vez que tem alteração aí da remuneração, do salário base do servidor, mesmo que seja reposição inflacionária, ela tem que ser por lei. Então o TJ tem que fazer a proposta, mandar para o Legislativo, os deputados da Assembleia Legislativa aqui do Estado têm que aprovar e depois tem que ir para a sanção do governador. Ah, mas não é um poder independente? Ele é, mas não confunda as coisas. Deve seguir o processo legislativo normalmente. Como a gente falou de remuneração em vencimento, tá? Por mais bobo que parece, ainda tem gente que pode errar isso aqui. Então quando falar em vencimento, tá? Olha só, falou em vencimento, nós sempre estamos nos referindo aqui ao salário básico, ou salário base, porque é a retribuição pecuniária base. O que é pecuniária? O que é pecúnia? É o dinheiro, tá? Então falou em vencimento, é o salário básico. Falou em remuneração, nós estamos falando que é o vencimento mais as vantagens, tá? Vencimento mais as vantagens é o que? É a remuneração. Vencimento é só o salário base. Remuneração é o salário base acrescido das vantagens. Que tipo de vantagens? Olha, a gente tem auxílio alimentação, auxílio transporte, temos os quinquênios, enfim. Temos uma série de vantagens pelo exercício do cargo. Fica mais fácil a gente visualizar. Então, olha só. Eu peguei esse aqui, ó, esse contra-cheque, é de 2017 de um servidor aqui do TJ, tá? Então, dá uma olhada aqui, galera. O que nós vamos encontrar aqui, ó? Nós temos aqui, olha as nomenclaturas. Nós temos vencimento do servidor, 6.081, porque esse servidor aqui na época estava no nível 3, nível intermediário 3.
Isso aqui, ó, e somente isso aqui, o vencimento, que é o salário base do servidor, é o que pode ser considerado como vencimento, tá? Somente isso aí, somente isso aí. Nada mais, tá? Preste muita atenção a isso aí. Agora, esse servidor tem várias vantagens. Então, por exemplo, ele tem um quinquênio, ele tem uma função gratificada da direção do fórum, ele tem um auxílio alimentação, ele tem um auxílio saúde e também ele recebe a indenização de transporte. Ele é técnico, judiciário, cumpridor de mandados. Tá? É uma função aí dentro. Somando todas essas vantagens aqui ao vencimento, nós vamos ter um salário, uma remuneração bruta de R$ 12.000. R$ 12.000, que é quase o dobro aí do vencimento. Tá? Então, a grande diferença é essa. A remuneração é a soma de tudo, vantagens e vencimentos. O vencimento é somente o salário base daquele cargo. Todas essas gratificações são definidas aí, essas vantagens, algumas gratificações, são definidas em lei também, tá? Então, bastante atenção a isso aqui. Então, não pode, nessa altura do campeonato, a gente já não pode mais errar a diferença entre vencimento e remuneração. Tá joia? Continuando, nós temos também a questão da função. O que seria uma função? Então, quando você vai, por exemplo, ocupa o cargo de analista judiciário, então o analista vai fazer as funções. Atualmente, o TJ não tem mais aquele cargo de escrivão. Nós temos o pessoal que é mais antigo, então nós precisamos de uma pessoa que exerça aí, às vezes, de chefe de secretaria, que é a mesma coisa que um escrivão, enfim. O que vai acontecer? Ele vai pegar um analista judiciário, em regra, e vai nomear como chefe de secretaria. Essa pessoa, ela vai executar algumas atividades inerentes ao seu cargo, mas ela vai executar algumas atividades de maior complexidade também. E é justamente esse o conceito, olha só. Função. Ele não está exercendo a função de chefe. Falou em função, ela é reservada aos servidores. Não confunda com cargo em comissão. Nós vamos ver isso mais para frente também. Tá? Então, trata-se de encargos de maior complexidade e mais responsabilidades que são acometidas a um servidor. Naturalmente, se ele é mais complexa e maior responsabilidade, ele vai ter que receber uma remuneração maior para isso também. Vai ter que receber uma remuneração maior para isso também. Tá? Então, grande diferença entre você falar em cargo em comissão e função de confiança, por exemplo, uma função comissionada, é que os cargos em comissão, eles são, geralmente, o pessoal que é fora do tribunal, fora do órgão público. Tá? Então, qualquer um pode ser nomeado, independentemente de concurso, livre nomeação e exoneração. As funções gratificadas ou funções de confiança, dependendo aí o termo que for cobrado, ele é reservado aos servidores do tribunal. Então, por exemplo, hoje um chefe de secretaria, somente um servidor do TJ pode ser, e dá-se, né, a prioridade, a opção primeiramente para o analista. Mas os técnicos judiciários também podem ser aí chefe de secretaria, tá bom? Regrinhas específicas para a função. Quem é que vai designar para a função de confiança? É o presidente do tribunal. Ah, mas eu vi que um colega meu, né, que trabalha lá, falou que o juiz dele nomeou ele como chefe de secretaria. O juiz não nomeia ninguém. O juiz não tem esse poder. Por mais que ele tenha lá todas as suas atribuições institucionais, a nomeação para a função em confiança cabe ao presidente do Tribunal de Justiça. Tá? E também, em respeito ao paralelismo das formas, quem é que pode destituir o servidor? O próprio presidente. Informação importante que pode ser cobrada na sua prova. Quem é que nomeia para um cargo em comissão? Uma função em comissão, função gratificada? O presidente. Quem é que vai dispensar? É o próprio presidente também, tá? Ah, mas o juiz que dispensou ele. Não, o juiz pediu a sua designação e o juiz pediu a sua dispensa. É assim que funciona, tá bom? E o cara foi designado para a função de confiança, só que é o seguinte, ó, não se iludam, tá? As coisas no serviço público, na administração pública, não andam na velocidade que nós gostaríamos. Então, olha, o juiz chega, olha, eu vou designar você, vou pedir para designar você como
chefe de secretaria aqui. Então, a partir de amanhã, você já assume o posto. Temos um problema, temos um grande problema. Olha só, a designação para a função vai vigorar a partir da publicação do ato, tá? A partir da publicação do ato. E cabe à autoridade que está subordinada ou vai ficar subordinada designado lhe dar o exercício. Vamos traduzir isso aqui? A partir de amanhã você já vai executar a função. Infelizmente não pode. Tem que esperar publicar no Diário de Justiça. As coisas do tribunal são publicadas no Diário da Justiça, tá? Publicou lá, então você vai ter que se apresentar, o seu juiz vai falar que saiu a sua designação e ele vai te dar o exercício. Não vai fazer nada demais, natural. Simplesmente ele vai mandar um ofício informando que a partir de tal dia, fulano de tal entrou em exercício para aquele cargo, tá bom? Então, tomar muito cuidado com essa questão. E olha só, os vencimentos e as gratificações de função têm valores fixados em lei, como eu disse anteriormente também, tá? Para que a gente possa diferenciar um para o outro, fique atento a esse quadro aqui, ó. Nós temos a diferença entre funcionário, cargo e função. Por mais que pareça bastante simples, né, a gente pode errar isso aqui em prova ainda. Não tem, porque fala assim, eu nunca vou errar. Tá? Isso aí não acontece. Às vezes a gente está aqui fazendo uma questão e também se perde, então é natural que você na hora da prova também tenha dificuldades de resolver uma questão. Tá? Então, olha só, funcionário, a gente está falando da pessoa investida em cargo público. Esse cargo tem vencimentos ou remunerações que recebe pelos cofres públicos. Já o cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades que estão previstas, olha, na estrutura organizacional. Nós vamos ter um quadro de servidores, a estrutura organizacional. Ele vai ser identificado pelas características. Quais são as características? O cargo ele é criado ou ele é extinto por lei, tem a denominação própria, número certo e pagamento pelos cofres públicos. Só para não passar batido, quando ele fala número certo, então se você pegar lá o quadro dos servidores, vai ter uma lei que vai regulamentar isso e vai ter, por exemplo, aqui, ó, cargo, quantidade. Então nós vamos ter, por exemplo, técnico, nós vamos ter lá o cargo de técnico judiciário. A lei, por exemplo, vai falar, olha, pode ter 2.000 cargos de técnico no tribunal. Não necessariamente todos estão providos. Então, por exemplo, nós temos, por exemplo, a quantidade, tá? E aqui vai ter ocupados. Nós vamos ter ocupado, então vamos ter, por exemplo, 1.600 cargos. Nós temos aí de analista judiciário, por exemplo, vamos dizer, tem 500 na estrutura organizacional. Nós temos aí, por exemplo, 400 providos. Tá? Quando ele fala o seguinte, ó, número certo é porque a lei que cria, ou ela pode ser alterada posteriormente, tem que dizer, olha, o cargo de técnico judiciário vai trabalhar no primeiro grau de jurisdição, a denominação é técnico judiciário, as funções que vão fazer essa aqui, e tem a quantidade de tantos, e vai receber tanto ainda, o vencimento vai ser tanto. Tudo isso aí é uma característica do cargo, tá? E quando a gente fala de função, né, é o conjunto de atribuições vinculadas, ele fala o seguinte, ó, vinculadas a determinadas habilitações para o desempenho de tarefas distintas em grau de responsabilidade e complexidade. E pode ser atribuída somente, vai ser atribuída por ato do presidente. Ah, mas eu vi que foi nomeado um cara lá e quem nomeou ele foi o secretário do Geral de Justiça. Tá? Isso porque o presidente pode delegar, mas a função ela é originária do presidente. Tá? Só não quero que você se confunda aí, porque na prova o examinador não tem toda essa capacidade aí de fazer uma questão nesse nível. Tá? Já que a gente falou de estrutura organizacional, olha como é que funciona no TJ Paraná. Lá o artigo 4º do nosso estatuto. A estrutura ela deve atender por lei própria o seguinte, ou seja, nós vamos ter uma outra lei que vai trabalhar isso aqui. Então essa lei tem que trabalhar com o seguinte, nós temos que ter a classe, ó, agrupamento de cargos de mesma denominação, com iguais atribuições, responsabilidades e variação de vencimentos de acordo com os níveis que compreende. Já vamos entender isso aqui, fica tranquilo. Grupo ocupacional. Já o grupo ocupacional é o conjunto de classes que diz respeito a atividades profissionais correlatas ou afins.
tá? E nível é a subdivisão interna das classes. É mais fácil a gente visualizar do que ficar lendo. Então, olha só. Um grupo ocupacional, ele vai aglomerar aí vários cargos dentro dele. Vários cargos dentro dele, tá? Os cargos, por sua vez, eles são divididos em níveis. Atualmente, nós temos aí, ó, 9 níveis, né, dentro do Tribunal de Justiça. Nós temos 9 níveis. Cada nível ele vai considerar, né, como uma classe dentro do cargo. Então, mais ou menos assim, ó. Então, nós vamos ter o auxiliar de enfermagem IAD1, nós vamos ter o auxiliar de enfermagem IAD2, até o 9, tá? Até o 9. Vai ser assim, todas essas aqui, ó, são classes. As classes pertencem aos cargos e os cargos são agrupados em grupos. Os cargos que são agrupados em grupos, tá? Os níveis, para que serve isso aqui, ó? Simplesmente para isso aqui, ó. A cada nível do servidor, ele vai receber uma remuneração maior. E, modéstia à parte, dentro do Tribunal de Justiça, há um aumento considerável. Eu já vi aí estatutos, quadros, que aumenta lá R$50, R$100 de um nível para outro, R$30. Aqui não, olha só. Na tabela que a gente pegou, é somente a título de ilustração, tá? O analista, ele vai ser nomeado em qual nível? Passei no concurso público, a minha nomeação tem que ser na classe inicial sempre. Tem que ser na classe inicial, que vai ser qual? Vai ser o nível 1. Então ele vai entrar ganhando 7.481. Concluído o seu estágio probatório, então após 3 anos, ele vai ter uma outra classe dentro do seu cargo. Ele vai ser analista judiciário nível 2. Por conta disso, ele vai receber uma remuneração maior. Depois, para que ele chegue aqui no nível 3, precisa mais 2 anos. Mas não é a cada 3 anos? Não, já vou te contar. E assim sucessivamente, mais 3 anos, mais 2 anos, e assim vai. Por quê? A progressão, a promoção aí dentro da carreira dos servidores do tribunal, já adiantando bastante o assunto, ela se dá pelos critérios alternados de antiguidade, tá? E merecimento. Então, ora ele vai ser promovido, aí vai ter a promoção por antiguidade. A partir, né, da publicação aqui desse ato, que ele foi promovido, vai começar a contar 2 anos e ele aí pode ser promovido por merecimento. Foi promovido por merecimento, 3 anos depois que ele foi promovido por merecimento, ele pode ser promovido por antiguidade de novo. E depois por merecimento. E por aí vai, tá? E por aí vai dessa forma. Tá joia? É para isso que servem os níveis. Para a carreira de técnico é exatamente a mesma coisa. Então veja, ele entra recebendo 5.741, depois aumenta para 6.028, depois 6.330 e por aí vai. Naturalmente, se houver aí, né, a unificação das carreiras, vai ter um aumento considerável nessas carreiras aqui, tá bom? Então é para isso que servem os níveis. Então olha só, agora que a gente já sabe o que é nível, vamos ver qual que é o seu conceito. Olha só, é a subdivisão interna das classes. É a subdivisão interna das classes, tá bom? E a progressão, olha, se dá dentro da mesma classe, de um nível para outro imediatamente superior. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que nós vamos permanecer sempre no mesmo cargo. Nós não vamos mudar de cargo, em regra. Tá? Em regra, a gente não muda de cargo. Por que é regra? Porque existem exceções. Se o cargo de técnico judiciário for extinto por lei, tudo ele for transferido para o cara agora técnico auxiliar de nível médio, por exemplo. Tá? Todo esse pessoal vai ser migrado para lá e nós não ocupamos mais o cargo de técnico, nós ocupamos o cargo aí de técnico auxiliar. Tá? Posso ser readaptado também. Existem algumas formas de provimento derivado aí horizontal, né, horizontais que ainda são permitidas, mas não vem ao caso agora. E como eu disse, são 9 níveis em cada classe. Então, voltando aqui, ó.
Nós temos aí, ó, eu peguei esse aqui que é lá da Secretaria do Tribunal, mas não tem problema, tá? Então, cada cargo aqui, ó, tem 9 níveis e cada nível vai corresponder a uma classe. Se eu juntar todas essas atividades que exercem atividades correlatas, nós vamos ter aí um grupo ocupacional intermediário de apoio, chama-se de IAD. Nós temos lá, por exemplo, o INT também, que é onde se encaixa o técnico judiciário de primeiro grau, e assim por diante. Tranquilo? A estrutura organizacional justamente vai falar o quê? Como é que os seus cargos são distribuídos dentro do tribunal. Para que fique fácil na hora da prova, dá uma olhada aqui, ó. Se falar em classe, ele está se referindo ao agrupamento de cargos. Está se referindo ao agrupamento de cargos, tá? Se falar em grupo ocupacional, nós estamos falando do conjunto de classes. E se falar em nível, nós estamos falando da subdivisão, né? O certo é o seguinte, nós temos o grupo ocupacional, aí nós temos as classes, e aí nós temos os níveis aqui embaixo, tá? Basicamente assim, tá? Bizu aí para você acertar as questões de prova, fica mais fácil aí trabalhar com esses mnemônicos. Tá? Sobre o quadro de tribunal ainda, muito simples o artigo 5º. Somente ele vai falar o seguinte, aqui os quadros, tanto da secretaria quanto do primeiro grau, eles vão ser escalonados de acordo com a hierarquia, o grau aí de complexidade do cargo, qual é a natureza, se ela é uma natureza de apoio, se ela é uma técnica, se ela é uma científica, por exemplo. Então, tudo isso aí, o seu quadro de pessoal vai ser organizado dessa forma. Aí. E é bacana que os nossos quadros aí, e eu estou falando do nosso estatuto, Lei 16.024 do Estado do Paraná. Diz que o nosso quadro ele é dividido em duas partes. E muito atenção aqui, ó. Ele diz o seguinte, que a parte permanente, ele diz que é integrada por aqueles cargos, tanto de provimento efetivo, quanto os cargos de provimento em comissão. Já vamos falar disso aí. Que são considerados o quê? Essenciais à administração pública. Tá? Cargo de provimento efetivo é aquele cara que fez concurso. Cargo em comissão são aqueles de livre nomeação e exoneração. Tá? Que a gente chama de LINE. Livre nomeação e exoneração. Não precisa fazer concurso. Tá? E o nosso quadro ele tem uma parte suplementar, olha só. Agrupa os cargos automaticamente suprimidos, quando vagarem, assim estabelecidos em lei. Então, olha só. O que o TJ fez muito recentemente? Ele extinguiu o cargo de oficial de justiça. Veja, extinguiu o cargo, a carreira de oficial de justiça dentro do tribunal. Então o TJ não vai mais ter oficial de justiça? Não. Não é isso, não. Ele tem, sim. Então, o que acontece? Os técnicos judiciários e os técnicos de secretaria, após a liberação do juiz, chefe imediato, ter feito um curso de formação interna que leva aproximadamente uma semana, eles podem, se o juiz da vara liberar, ser designados para atividade atividade externa, né, referente às atribuições de oficial de justiça. Então, hoje o TJ não faz mais concurso para oficial de justiça, faz para técnico judiciário e os técnicos judiciários que podem ser designados para cumprirem as funções de oficial de justiça, tá? Então, é assim que funciona. Eu exerço atualmente a função de técnico judiciário cumpridor de mandatos. Vale a pena? Vale, porque atualmente a gente recebe 68% do que a gente tem lá de vencimento base referente à indenização de transporte. Então, dependendo aí do valor base da remuneração, ele vai dar um valor bem considerável. E é do nível inicial, não é pelo nível da sua carreira, não, infelizmente. Tá? Então, nós temos isso aí. O que acontece? O cargo de oficial de justiça, ele mandou todo mundo embora, os oficiais de justiça? Claro que não. A lei que fez isso diz o seguinte, ó. Fica extinto os cargos de oficiais de justiça e eles, na medida que vagarem. Então, os oficiais de justiça passaram, na teoria aqui, conforme o estatuto, a fazerem parte do quadro suplementar. Porque é o seguinte, quando o oficial de justiça se aposentar, ou pedir exoneração, ou mesmo falecer, né, houve a vacância do cargo, pelo motivo que não nos interessa, esse cargo vai ser o quê? Ele vai ser suprimido pela lei.
para você entender. Lembra que a gente falou que os cargos, eles têm o seu número definido por lei? Então a lei define assim, ó, tem 600 cargos de oficial de justiça no Paraná. Aposentou o fulano de tal aqui, ó. O que acontece? Nós vamos deixar lá 599 cargos providos e uma vacância? Não. Essa uma que vagou, ela vai ser suprimida. Então, agora, atualmente, o quadro tem 599. Mas, como eu disse, lembre, a administração pública não tem aquela velocidade que nós gostaríamos que ela tivesse. Então, pode ser que não esteja atualizado, ela não esteja nem sendo feito. Por quê? O que determina o quadro é uma lei. Para ter uma lei, o TJ que tem que aprovar, tem que mandar para a Assembleia, o governador tem que sancionar. E, como eu disse, naturalmente, que tem coisa muito mais importante aí na pauta. Só chama bastante atenção aqui, ó. Para a parte permanente, ela corresponde aos cargos de provimento efetivo, mais, né, os provimentos em comissão. São os cargos comissionados. Porque às vezes você vai confundir lá e vai falar o seguinte para você. A parte permanente é somente os cargos de provimento efetivo. E a parte suplementar são aqueles de provimento em comissão. Tá errado! Provimento em comissão e provimento efetivo faz parte aí do quadro permanente. E a parte suplementar, como eu lhe disse, aqueles que estão sendo aí suprimidos pela própria lei, tá? Algumas coisas aí sobre o cargo público. Olha só o que diz aqui o nosso estatuto sobre cargo público. Já que a gente falou de provimento efetivo e provimento em comissão, é a hora de falar deles. No tribunal nós temos os cargos, tá? São cargos, ambos são cargos. Uns de provimento efetivo e outros de provimento em comissão. Os de provimento efetivo, eles são organizados em classes, de forma isolada, e serão providos o quê? Por concurso público. Já os cargos de provimento em comissão, eles envolvem, olha só, atribuições de direção, assessoramento e assistência superior, são de livre nomeação e livre exoneração. Veja, é provido por concurso público? Não. Se não é provido por concurso, adquire estabilidade? Também não. Tá? Quais são os requisitos? Leia o regulamento específico, não fala aqui por hora, mas ele fala mais pra frente algumas coisinhas sobre isso aqui que nós vamos falar também. Tá? A grande diferença que eu preciso que você se atenha é essa tabela aqui. Tá? E eu já aproveitei, já que a gente falou de cargos de provimento efetivo, cargos de provimento em comissão, eu já quero falar das funções comissionadas também, como a gente já passou algumas coisas para trás. Vamos colocar tudo aqui nessa tabela para que a gente consiga visualizar de forma bastante clara. Olha só que legal. Olha só que legal isso aqui, ó. Provimento efetivo, o ingresso é através de concurso público. E o servidor, ele não tem estabilidade, porque quando ele entra, ele está em estágio probatório. Então, ele adquire a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Já adiantando, tome muito cuidado que o nosso estatuto ora fala. O estágio probatório será de 36 meses. E depois ele fala que a estabilidade será adquirida após 3 anos de efetivo exercício. Enfim, na hora de falar disso aí, estabilidade, estágio probatório, a gente vai discutir, beleza? Então, provimento efetivo, que você pode encontrar isso aqui. Algumas vezes ele fala assim, cargos de provimento efetivo ou servidores de carreira, por exemplo. Ou servidores comissionados, às vezes ele pode falar isso aqui também para você. Tá tudo certo, tá? Não tem diferença aí para fins de prova, você tem que interpretar as questões, tá bom? Já os cargos em provimento em comissão, ele não precisa de concurso. Por que ele não precisa? Livre, nomeação e exoneração, tá? Se eles não têm concurso público, não adquire estabilidade. Por que ele é isso aqui? Ó? Porque, olha o que diz a lei. Dependam de confiança pessoal destinado ao preenchimento de cargos de chefia, assessoramento e direção. No primeiro grau, a gente vê lá, ó, os assessores de juiz são todos comissionados. Já os cargos de chefia e direção aqui faz aqui, lá na Secretaria do Tribunal, lá na parte administrativa. E olha que legal. O cargo de provimento efetivo, ele é dividido em classes. Né? Ou seja, nós temos os níveis. Cargo de provimento em comissão tem isso? Não tem. Vou até voltar aqui, ó. Organizados por classe, cargo de provimento efetivo. Cargo de provimento em comissão, ele simplesmente não fala nada. Isso quer dizer que o cargo de provimento em comissão nunca tem um aumento lá do seu vencimento. Ele tem pela reposição da inflação.
ou alguma outra indenização que ele pode ser atribuída a ele. Por exemplo, quando foi instituído o auxílio-saúde, os servidores comissionados não tinham. Depois, agora né, agora tem também esse auxílio aí, a indenização, auxílio-saúde, alguma coisa assim o nome. Tá? E como a gente falou das funções gratificadas agora há pouco, veja, eles são destinados aos servidores efetivos, a essa galera aqui, tá? Também é destinado a cargos de chefia e assessoramento. Qual que é a diferença para o provimento em comissão? Justamente essa. Essa aqui é reservada a servidores efetivos e essa aqui não. Tá? E ela serve para que o pessoal execute essas funções transitoriamente. Quando ele fala em transitoriamente, ele vai adquirir a estabilidade? Ficou 10 anos lá, adquiriu estabilidade na função de chefe? Não! Porque a ideia é que é transitório isso aqui. Ah, mas eu conheço gente que ficou 20, 30 anos. Veja, é temporário. Ele adquiriu estabilidade no cargo? Não, ele tinha um outro cargo e exercia aquela função. Né? Então, não tem estabilidade na função. Que fique muito claro isso aí para você. Tá bom, galera? Tá? Para a gente treinar, olha só. O nosso estatuto não tem muitas questões aí, né? Então, o que a gente faz? A gente faz uma série de questões inéditas ao longo do nosso curso. E a gente pega umas questões adaptadas de outras bancas que estejam aí no nível aí para a nossa prova. Tá? Então, essa questão a gente pegou da EBFC, ela diz o seguinte. Trata-se, né, do conjunto de classes que diz respeito a atividades profissionais correlatas ou afins quanto à natureza do cargo, né, do respectivo trabalho, ou o ramo de conhecimento aplicado ao seu desempenho. Qual que é a alternativa correta? Esse conceito se refere ao quê? À carreira, ao grau, aos níveis, ao grupo ocupacional ou às classes? Se refere a quê? O conceito de conjunto de classes que diz respeito à atividade profissional. Se você lembrar, né, se você conseguiu memorizar já, nós temos esse quadrinho aqui, ó. Então, olha só, classe é o agrupamento de cargos, grupo ocupacional, conjunto de classes, tá vendo aqui, ó, conjunto de classes. E nível é a subdivisão interna das classes. É carreira? Não. Grau? Não. Níveis? Não. É as classes? Não. É o quê? É o grupo ocupacional, porque ele usa o quê? Palavrinha-chave, conjunto de classes, grupo ocupacional, tá? É para isso que servem esses mnemônicos aqui. Ajudam bastante aí na hora da prova, tá bom? Mais uma questão, um pouco mais antiga, mas ela plenamente aplicável aí para a nossa aula. Diz o seguinte: a pessoa legalmente investida em cargo de provimento efetivo ou em comissão, com denominação, função e vencimentos próprios, número certo e remunerados pelos cofres públicos. Essa é uma definição do quê? E eu trouxe essa questão porque ela sempre dá discussão, porque o nosso estatuto não é muito claro, mas veja, se eu tenho uma pessoa que ela está ocupando um cargo de provimento efetivo, tá? Ou se ele é um cargo de provimento em comissão, ela está investida em um cargo público? Ambos não são cargos públicos? São. É legalmente investida? É. Para fins aí de um conceito amplo, ambos são considerados, nas palavras do nosso estatuto, tá? Do nosso estatuto, olha só. Funcionário é a pessoa investida em cargo público com vencimentos ou remunerações percebidos pelos cofres públicos. Para o nosso estatuto, não é servidor público, também não é particular, não é agente público e não é empregado público. Ele fala funcionário é a pessoa investida em cargo público. Tanto faz, olha aqui, ó, tanto faz se é de provimento efetivo ou se é de provimento em comissão. Tá? O cargo público ele pode ser de provimento efetivo ou provimento em comissão. Então ele se refere ao quê? A funcionário público. A funcionário público. Tá? Essa questão é bacana, ela é bastante antiga, mas ela sempre, eu gosto sempre de trabalhar ela porque ela traz esse conceito aí que a pessoa que está legalmente investida, tanto em provimento efetivo em comissão, ou ela é considerado servidor ou é funcionário para fins aí do estatuto que nós estudamos, tá bom? Mais uma questãozinha, olha só. De acordo com a lei estadual, a nomeação de servidor público em caráter efetivo vai ser feita para os cargos. Tá? Veja, Lei 16.024,
Vamos responder expressamente conforme está aí na nossa lei. Então, olha só. O que ele quer saber? Vou até anotar de outra cor aqui, ó. Caráter efetivo. O cara fez concurso, adquiriu estabilidade. Quem é essa pessoa? Efetivos e em comissão, sempre precedida de concurso público. Veja, concurso público, aqui o caráter efetivo não é cargo em comissão e naturalmente que não vai ter concurso público para os cargos em comissão. Letra A está errada. E aqui, ó, fique muito atento, né? O que a questão quer saber? Quer que a gente assinale a correta. Então, pegue a sua caneta na hora da prova e vai te ajudando. Ajude a você mesmo. Vai marcando que está errada, já vai assinalando bem que já não é mais essa aqui. Risca bem, tem gente que gosta de riscar, né? Eu particularmente não gosto, mas enfim. Letra B. De provimento efetivo ou de carreira, sempre precedido de concurso público. A um primeiro momento, você poderia anotar como incorreta, tá? Mas deixa ela em stand-by aqui que nós vamos ter que voltar nela para discutir alguma coisinha. Vamos lá. A nomeação em caráter efetivo de carreira, efetivo ou funções de confiança? Não, função de confiança não é caráter efetivo, ela é transitória, lembra? Letra C também não é. Exclusivamente de carreira, precedida ou não de concurso público. Veja, ela é precedida sempre de concurso público, tá? E pode ser um cargo de carreira. Letra E. Permanentes e temporários precedidas de concurso público. Caráter efetivo é temporário? Não, claro que não. Então, letra E está errada também. Então, olha só. Cargos de provimento efetivo ou de carreira. Ele usou um sinônimo aqui, né? Uma palavra similar, na verdade. Tá? E lembra que eu falei para você durante a aula que se usasse carreira estaria correta também? Estaria correta também. Então, tome muito cuidado e muito atenção na hora da prova. Beleza? Pessoal, iniciamos esse bloco aqui, com bloco inicial, aí, bastante conceitos iniciais, tá? É quase uma hora de aula, então, mas é bastante coisa que a gente realmente tem para discutir sobre o estatuto, beleza? A gente se vê na próxima.